Olá, alvenaria estrutural não é alvenaria modulada. Existe um erro gigante quando a gente fala de alvenaria estrutural, que as pessoas acham que alvenaria estrutural é uma obra onde é utilizado blocos da família de 29, da família de 39, aqueles blocos com 19 de altura, mais um sentido de revestimento, e só isso é alvenaria estrutural, e aquilo lá é alvenaria estrutural. E não é o caso. Primeiro, por que todo mundo diz que é? Bom, porque quando que se criou o termo alvenaria estrutural no Brasil e quando se difundiu o termo, foi utilizado aqueles blocos como base, porque eles são bem eficientes geralmente para alvenaria estrutural, porque eles têm uma resistência adequada sem um peso tão considerável. Mas não, e além disso eles garantem resistência total, porque os furos são na vertical. Mas não é isso. Vamos começar pelas definições, porque o princípio da sabedoria é chamar as coisas pelo nome correto. Alvenaria. O que é alvenaria? Bom, é uma obra executada com tijolo, pedra, cantaria ali, mas pode ser bloco, pode ser qualquer questão, unidos por meio de argamassa, cimento, gesso. Ok? E estrutural é algo que fundamenta outra coisa, que dá uma base que suporta. Então, quando eu junto esses dois termos, eu tenho o quê? Alvenaria estrutural é um tipo de obra feita com pedra ou tijolo ou bloco unido com argamassa que tem função de estrutura. Isso é a definição técnica de alvenaria estrutural. Daí você diz, então não é para usar modulação? Eu não estou dizendo isso. Tá? O que eu estou dizendo é, primeiro, tá? Que são diferentes. Tá? A questão é que boa parte de quando as pessoas falam a alvenaria estrutural é mais barata, boa parte vem por causa da modulação. Modulação é uma vantagem técnica que foi embutida junto com a alvenaria. Okay? Tá? É similar, por exemplo, à palavra X. Tá? A palavra X, a gente pensa, vem de inglês cheese, queijo. Okay? Só que a gente pensa que X é um hambúrguer. Não, X é um pão com queijo. Tecnicamente esse é o termo técnico. Okay? Pode ter um hambúrguer junto? Meio que tem quase sempre, mas a questão a questão de modulação foi inserida depois e não é questão técnica. Okay? O crítico a modulação economiza, mas não é só em alvenaria estrutural essa questão. E parte da economia gerada pela alvenaria estrutural vem de que geralmente ela vem combinada, nem sempre, mas ela geralmente vem combinada de modulação. Claro, a carga distribuída na fundação e velocidade também ajuda, mas boa parte da vantagem vem da modulação. Modulação que foi modulado, ou seja, articulado, planejado, ok? Então, vantagem foi planejado, ok? Sabendo isso, então, por que importa? O que importa se você não está usando o termo técnico? Importa que um monte de gente acha que tem que ser daquela maneira. E não, a gente tem mais liberdade. Para começar, se você vai fazer uma estrutura, você está pensando que não sabe qual sistema, você pode trabalhar com alvenaria estrutural, mesmo que você não utilize blocos da família de 29 ou 39. A NBR 16868, que é a nossa NBR de alvenaria estrutural, deixa bem claro, essa norma é aplicável à alvenaria de blocos blocos tijolos cerâmicos e blocos de concreto, ou seja, aqui está incluso, inclusive, tijolos cerâmicos. Tá? Normativamente, eu posso fazer uma estrutura de tijolo cerâmico, de alvenaria estrutural. Ok? A norma permite. Claro, tem algumas limitações e tudo mais, mas é permitido. E eu posso usar tijolo maciço, posso usar tijolo perfurado, tijolo alveolar ou até tijolo ecológico. Nada impede, não ser, eu vou ter algumas limitações para o tipo de obra, mas é permitido. E se for pedra, Gilberto, eu quero fazer uma obra, mas eu vou usar uma parede de pedra, eu posso usar ela de estrutural? E se eu usar, quem sabe, um bloco maciço de concreto que eu vou colocar, sabe, com guindaste na obra? Ou se eu pegar uma garrafa PET, preencher de barro, compactar, ou se eu pegar pneu, porque tem um sistema estrutural, tem um sistema de casa ecológica que usa pneu com terra batida dentro. Como que eu faço nesse caso? Aí, nesse caso, a gente tem o Código Europeu, Eurocode 6, que deixa claro, e que entra a questão, o que o Código Europeu fala? Tá? O Código Europeu, que é o Código para alvenaria estrutural, fala que isso aplica a obras de construção civil, em geral, tá? De alvenaria reforçada, não reforçada,
protendida ou confinada. Tipo, tecnicamente eu traduzo como amarrada porque faz mais sentido para o nosso caso. Mas, ok. E ele também fala, isso que é importante, para os tipos de estruturas não abordados e para novos sistemas estruturais, usando materiais já existentes, ou para novos materiais, ou qualquer coisa que está fora, ainda segue os princípios, as aplicações dadas nesse código. Ou seja, se eu inventar um novo sistema estrutural, eu fui lá e inventei um novo tipo de plástico que funciona, que eu posso fazer um bloco e levantar a parede, e o código europeu está dentro aqui também. Entendido? Então essa é a questão. É perfeitamente possível para o código europeu, para qualquer novo sistema, qualquer novo material. Com algumas pode ser suplementado, dependendo do caso, mas essa é a questão básica. Deve você dizer, tá, mas não é proibido tijolo estrutural, porque eu vou usar tijolo de estrutura? E não é. Tá? Primeira questão que a gente tem é o seguinte, a NBR 16868 tem uma limitação, que para edificações com mais de 2 pavimentos, não é admitido parede ou pilar estrutural com espessura menor que 14. Então essa é a primeira questão, passou 2 pavimentos, não pode ser menor que 14. E a segunda questão é, para casa TR sobrado, cuja altura total não ultrapasse 6 metros, eu posso ignorar espessura, posso ignorar resistência necessária, posso ignorar questões desde que eu atenda a questão de desempenho do NBR 15575. Ok? Passou disso, claro, passou a partir de 3 pavimentos, eu tenho que respeitar as resistências da NBR 15270, que geralmente o tijolo comum não vai atender, mas dependendo do caso pode. Ok? E eu tenho que respeitar vários outros fatores. Mas para obras até 2 pavimentos, eu posso trabalhar abaixo dos mínimos normativos. E para a alvenaria de vedação, que aqui vem outra questão, nada impede utilizar modulação em alvenaria de vedação. Inclusive pode ser utilizado bloco de 29, bloco de 39 como alvenaria de vedação. E isso vai gerar economia por eliminar desperdício. Tá? Nada impede de usar modulação na alvenaria de vedação. Principalmente quando tem uma obra que repete vários andares ou uma obra que vai ser feita várias vezes. Isso gera economia considerável por desperdício e a modulação impede junta-prumo acidental. Junta-prumo é o quê? É quando tem um tijolo em cima do outro e as duas juntas estão uma em cima da outra, tá? Onde eu não tenho amarração dos tijolos. E quando você pega uma obra que foi levantada à parede sem modulação de qualquer jeito, tem o risco de acontecer. Eu já passei por várias obras onde eu cheguei na obra e estava parede com junta-prumo e a estrutura perde resistência por causa disso, a alvenaria perde resistência por causa disso e pode ocorrer desmoronamento, pode ocorrer enfraquecimento, mesmo em alvenaria de vedação, ok? Então a gente tem que lembrar essa questão que pode ser feita modulação também de alvenaria de vedação, nada impede, dependendo do caso, pode gerar uma economia e uma estrutura mais eficiente. Como otimizar então? Basicamente, você vai fazer uma estrutura, uma obra que vai ter alvenaria, ok? Faz a modulação da alvenaria. Ah, mas essa obra vai ser tijolo de vedação. Ok? Faz a modulação da alvenaria. Ah, mas essa obra vai ser tijolo ecológico. Ok? Faz a modulação do tijolo ecológico. Ah, mas essa obra vai ser tijolo maciço. Ok? Faz a modulação do tijolo maciço. Não só quando o cliente escolhe blocos, a alvenaria estrutural de família de blocos 29 e 39. Ok? E a segunda questão é, aproveite tijolos e outros tipos de blocos que não vêm como base perfeitamente modulados como parte da estrutura, principalmente obras de 2 pavimentos, onde não há exigência de dimensões mínimas. Isso vai garantir uma estrutura muito mais eficiente, porque você tem uma parede, ela tem uma resistência, você ignora ela, você está jogando dinheiro fora. Ok? E a outra questão é que muitas vezes você está usando uma parede de vedação, mas você consegue, com pequenas modificações dessa parede, transformá-la em estrutural e garantir uma resistência muito maior e uma economia muito maior na obra, ok? Além de mudar o sistema de fundação e tudo mais, é necessário tomar essa que é a questão. Tá? Marketing, então, se você é engenheiro ou arquiteto, tá? Mas no meu livro, chamado Curso Alvenaria Amarrada, eu demonstro justamente isso. Esse livro vai ser lançado final de agosto de 2022, então se você está assistindo esse vídeo depois disso, já vai estar no meu site, caso contrário, final de agosto eu vou lançar esse livro. Além disso, no meu curso de alvenaria estrutural, demonstro como dimensionar vários tipos de blocos, e não apenas blocos modulados em 29 blocos 39, não, demonstro com tijolo ecológico, demonstro com outros tipos de blocos, e é perfeitamente possível usar isso
em qualquer tipo de bloco. Se você não é engenheiro também, você está assistindo esse vídeo, você achou interessante e tudo mais, você pretende construir, eu faço projeto estrutural de alvenaria estrutural de qualquer tipo de bloco, desde, claro, sua obra se encaixe naquela questão. E também posso te ajudar fazendo uma consultoria te explicando como otimizar esse caso, beleza? De qualquer maneira, meu contato está embaixo, meu site está embaixo, fica no aguardo do seu contato e até a próxima.